culto é o lugar do exercício da nossa devoção. Culto é isso. É o lugar que nós nos entregamos, exercitamos a nossa devoção, seja ele pessoal, particular, comunitário, seja como for. O culto é importante. Nós precisamos prestar culto a Deus, porque no culto nós celebramos a nossa fé em Jesus, nos entregamos, nos rendemos, como o salmista diz no Salmo 84, ao chegar no templo, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo, a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O salmista fala isso. Mas o culto também é um lugar de sermos nutridos, edificados, alimentados. E a palavra, a doutrina de Cristo, a doutrina de Deus tem que fazer parte do culto. Infelizmente, muitos cultos já não dão mais a prioridade para a palavra. Na verdade, são cultos vazios. Não é nem culto de louvor, é culto de canto. Canta, 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 canta. E não tem uma palavra que realmente transforma, que realmente entra na mente da pessoa e muda e faz aquilo que é a vontade de Deus. A doutrina deve fazer parte do culto, porque assim o nosso culto é completo. Meus queridos, eu sou o pastor Wanderson Silva e você é o nosso aluno aqui na Academia de Pregadores? Se não é, você vai entrar lá no meu Instagram, vai pregar lá na bio do meu Instagram, tem um link lá para você fazer a assinatura da Academia de Pregadores com desconto, hein? Vai fazer isso, vai lá e faz isso, vai ser bem para você. Ou então vai na bio do meu Instagram, PR Wanderson Silva, PR Wanderson S. Silva, e me chama lá, tá? O meu número de telefone, me chama lá pelo WhatsApp, tá bom? Seja bem-vindo à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Wanderson Silva e nós estamos estudando a Revista dos Jovens. Hoje vamos estudar a lição de número 11, do dia 17 de março de 2024. Vamos tratar sobre a doutrina deve fazer parte do culto. Deve, não é uma possibilidade. Ah, talvez faz, talvez não faz. Não, a doutrina deve. Isso aqui é um dever. Ela precisa fazer parte do culto, porque senão o culto não é culto. O texto principal está em Colossenses capítulo 3, versículo 16. A palavra de Cristo habite abundantemente. Não é só um pouquinho, não. O que é algo abundante? É algo que é mais do que a gente precisa. A palavra de Cristo habite abundantemente em toda a sabedoria. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, dando ao Senhor com graça, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Isso aqui é culto, gente. Culto. Culto é a diversidade do culto. Ó, no culto tem uns que pregam, tem uns que ensinam, tem uns que admoestam, tem uns que cantam salmos, tem uns que têm hinos e outros cânticos espirituais. Enfim, a diversidade do culto. O importante é que no culto nós estamos adorando a Deus e unidos nessa diversidade. Resumo da lição. A liturgia do culto a Deus deve respeitar e estar de acordo com as Sagradas Escrituras. Nós estudamos também na lição de adultos sobre a liturgia do culto. É claro que com falas diferentes, mas passando pelo mesmo princípio, falas porque são escritores diferentes, né? A lição dos adultos, a revista dos adultos, escrita pelo pastor José Gonçalves, um amigo querido, e essa revista dos jovens, escrita pelo pastor Elias Torralbo, também um amigo querido, professor aqui na Academia de Pregadores. O texto bíblico está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 26 a 33. Carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios. Paulo escreve para resolver uma problemada que tinha na igreja de Corinto, um monte de coisa, pôr ordem no culto, fazer um monte de coisa. E aqui é parte do texto que ele está falando de ordem no culto. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Paulo está falando, não tem problema, cada um fazer uma coisa, mas faça com ordem e tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se por 2 ou 3, quando muito. Faça-se por 2 ou quando muito 3. E por sua vez, ou seja, cada um por sua vez. E haja intérprete.
Paulo, eu não vou entrar no mérito aqui, porque isso aqui, Paulo está escrevendo para disciplinar a igreja, tem grandes ensinos aqui em relação ao culto, e à ordem do culto, enfim. Mas não é o objetivo hoje tratar desses aspectos aqui do texto. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se o outro que estiver assentado, mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podeis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. No Espírito de Deus, não, tá? O Espírito de Deus não está sujeito ao profeta, não, mas o Espírito do profeta está sujeito. O que é o Espírito do profeta? O Espírito de Deus veio sobre mim. Eu sei, Deus não me tira, né, do meu consciente, não me põe em transe, nem sei o que aconteceu, nossa, eu profetizei. Não tem nada disso, não. Nós temos consciência do que está acontecendo. E o nosso espírito nós temos o controle disso. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Que bênção. Que bom que Paulo ensinou isso para a igreja de Corinto e, claro, que para todos nós também. Primeiro ponto da nossa lição, ordem no culto. Primeiro parágrafo, liturgia cristã. Liturgia cristã. Quando a gente pensa sobre liturgia, nós vamos pensar aqui em alguns princípios litúrgicos. Nós não vamos falar aqui em determinar como tem que ser a liturgia, tá bom? Porque nós assembleanos temos uma liturgia. Ou batista, presbiteriano, cada um tem a sua liturgia. Não tem problema cada um ter a sua liturgia. Entretanto, é preciso que alguns princípios litúrgicos que são encontrados na palavra de Deus estejam no culto. Aí sim, a liturgia cristã deve estar pautada nas Sagradas Escrituras, conduzindo os crentes à adoração. Ok? Então, isso aqui, conduzindo os crentes à adoração. E aí a gente, como eu disse, não é o nosso objetivo aqui, mas a gente tomaria o texto de 1 Coríntios capítulo 14, que é o texto bíblico, para a gente falar um pouco dessa liturgia, dessa roupagem do culto, né? A liturgia é sobretudo essa organização do culto, que se faz, se canta primeiro, lê a Bíblia primeiro, tira oferta, tem intercessões, enfim, todo esse trabalho que deve ter como objetivo conduzir os crentes à adoração. Sempre, 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 sempre. Sempre conduzir os crentes à adoração. Segundo parágrafo do primeiro ponto, ordem no culto. A ordem no culto. A ordem no culto aqui não fala do acontecimento concomitante de cada ato litúrgico do culto. Não é isso. Não é essa ordem. A gente canta ainda a harpa primeiro, a gente lê o texto primeiro, a gente ora. Não é essa ordem de colocar as coisas umas após as outras. É uma ordem de organização. Então, o nosso escritor, pastor Elias, ele nos propõe aqui que um culto considerado bem ordenado e que agrada a Deus é aquele que cumpre o seu propósito de adoração, edificação, comunhão, exortação, pregação do evangelho. Pronto, é esse culto. Esse culto. Esse culto é um culto que realmente é colocado em ordem, que as coisas estão em ordem. E este culto é um culto bíblico, tá ok? Como que a gente vai promover a liturgia? Como que a gente vai construir uma liturgia para promover isso aqui? Ok, sua liturgia é livre, você pode construir a liturgia, mas tem que promover estas coisas: adoração, edificação, comunhão, exortação e pregação do evangelho. Isso não pode faltar, beleza? Terceiro parágrafo do primeiro ponto, elementos do culto. Elementos do culto. Um culto bíblico, nos diz aqui o pastor Elias, um culto bíblico tem oração. Vou repetir. Você não precisa engessar sua liturgia. O culto bíblico tem oração, louvor, leitura bíblica, exposição das escrituras sagradas, testemunho, ofertas e dízimos. Quantos elementos nós temos aqui nesse culto? Vamos numerar? 1,
2, 3, 4, 5, 6. No mínimo, 6 elementos. Ah, pastor, mas lá no meu culto a gente põe outras coisas. A gente põe aqui uma apresentação de dança e tal. O que é que o senhor acha? Não sei. Aí é a liturgia do seu culto, da sua igreja. Aí, você acha que eu... É a mesma coisa de eu querer dar opinião na vida conjugal de um casal em algumas questões que são uma cultura da minha casa, da minha família. Ah, pastor, se tiver isso aqui, são elementos do culto. Ok? Ah, pastor, eu acho que a gente vai colocar aqui, a gente vai colocar um outro negócio aqui. Ok? Você que sabe, desde que não falte esses elementos do culto aqui, oração, louvor, leitura bíblica, exposição das escrituras sagradas. Então, aqui nós estamos falando de leitura bíblica e de pregação bíblica, testemunho, ofertas e dízimos. Ok? Então, você que sabe. Quer pôr um grupo de dança, quer fazer você que sabe. Ah, não, pastor, mas eu estou achando que nós vamos fazer, então, um momento de um forrozão gospel na igreja. Não, tenha cuidado. Tenha cuidado para que você não esteja colocando na liturgia do culto algo mundano. Ok? Não, mas é porque se a gente fizer isso, pastor, a gente vai conseguir atrair o pessoal da terceira idade lá da minha comunidade, do meu bairro lá, que gosta de um forró. Você não precisa disso. A gente não precisa disso. Nós não precisamos copiar coisas do mundo para arrastar as pessoas do mundo para cá. Porque coisas do mundo elas já têm lá. Ok? Nós não precisamos copiar coisas do mundo. Segundo ponto da nossa lição, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Segundo ponto da nossa lição vai tratar sobre diversidade do culto. Diversidade do culto. Primeiro parágrafo, o culto. O próprio culto, o culto em si.
Cultuar é entregar. Aí, ó, fui de novo, gente. Cultuar é entregar. É uma forma de consagrar tudo. É uma forma de consagrar tudo a Deus como reconhecimento de sua grandeza e da sua graça. Cultuar é isso, é se entregar, consagrar tudo a Deus, reconhecendo a sua grandeza e a sua graça. Pronto, isso é culto. Se entregue no culto, se derrame no culto. Repito, eu gosto muito do Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O salmista no Salmo 84 está entregue, ele está rendido no culto. Irmão, se for para ir no culto, para não me render, não vai, eu não vou. Não vou. Se for para ir no culto para ficar preocupado com isso que está acontecendo. É claro que quando eu vou num culto para pregar, por exemplo, eu tenho uma preocupação. Mas eu faço de tudo para ter um equilíbrio entre essa preocupação de ministrar, esse temor, esse cuidado de ministrar a palavra de Deus, mas também cultuar. Então eu adoro, eu choro, eu estou ali para isso, meu irmão, estou ali para isso. Já saí de casa, já fui para a igreja, já fui para o templo, já estou ali, então eu vou me lançar, eu vou me jogar. Diversidade no culto. O porquê nós temos uma diversidade no culto, gente? Porque nós somos vários membros, em vários momentos a palavra de Deus fala isso para a gente. A diversidade deve ser vista como um recurso. A diversidade deve ser vista como um recurso precioso que deve ser bem administrado no culto, para que cada um, na sua individualidade, adore ao Senhor e sirva a igreja, inclusive com os dons espirituais, com o propósito de honrar a Deus e edificar o corpo de Cristo. Ai, pastor, mas eu queria cantar igual aquela irmã canta lá na igreja, por isso que você não é ela. Entendeu? Diversidade. Cada um faz aquilo que Deus lhe chamou para fazer. E isso faz o culto. Principalmente o culto pentecostal. Isso dá um tchan no culto pentecostal, sabe? O negócio fica bom. Porque cada um sabe fazer uma coisa. Se todo mundo fizesse só uma coisa só, seria chato, gente. Seria aquela mesmice. Cada um sabe fazer uma coisa e vem um de um jeito, vem outro. Eu falei, gravando a lição dos adultos, dessa diversidade de pregadores, estilos diferentes de pregadores. Eu não tenho problema com estilo de pregador. É claro que eu gosto mais de uns do que outros. Ok. Isso não vou mentir para vocês. Eu gosto mais de uns estilos do que outros. Mas não tem problema, desde que o meu nobre companheiro pregue a palavra de Deus. É possível ter unidade na diversidade, ok? Unidade na diversidade. Deus constituiu a humanidade com características diversas. E em uma análise mais restrita, em certa medida, isso se reflete no culto, quer seja nos diferentes dons que o Senhor dá aos crentes, ou mesmo na forma com que cada um adora a Deus. Pronto. Cada um adora a Deus de um jeito, cada um tem um dom. Ah, pastor, mas isso é muito esquisito. Não é Deus esse negócio não. Deus não faz assim não. Quem te falou? Quem te falou que Deus é que tem que se encaixar na nossa caixinha, do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente quer? Você pode nunca ter visto Deus fazer, mas é Deus que está fazendo. Cuidado. Não, eu aprendi a não atribuir a Deus e não atribuir a Deus aquilo que o homem ou o diabo faz, mas não atribuir ao homem ou ao diabo aquilo que Deus faz, porque é muito perigoso. Aí, pastor, mas é diferente, então fica calado. Ora, deixa Deus agir, deixa Deus fazer. A Bíblia diz que o que usa de engano não ficará na casa do Senhor. Pronto, simples. A exposição, terceiro ponto, a exposição das Escrituras no culto. Aqui é o meu ponto, né? Exposição das Escrituras, pregação da palavra de Deus, irmão. Um culto que eles vão cantando, e daqui a pouco fala assim, agora vamos para o melhor momento do culto. Falta 10 minutos para o culto terminar, nós vamos ouvir a pregação da palavra. Ainda bem que é o melhor momento, né? Porque se fosse o pior, deixava 1 minuto só. Então, a exposição. Eu penso assim, o ideal é você ter um peso. Tem 2 horas de culto, dá 1 hora para a palavra e 1 hora para louvor, para tudo que vai acontecer ali. É isso aí, entendeu? Vamos dividir esse negócio dentro do possível e do esforço que nós precisamos ter para que isso aconteça. Então, expondo
A exposição fiel das Escrituras atinge o coração dos crentes e converte o perdido, pois a pregação do Evangelho é o instrumento pelo qual Deus decide salvar os que creem. A pregação do Evangelho é o instrumento pelo qual Deus decide salvar os que creem. Gente, não é porque eu fui chamado para o ministério da pregação, não, mas é um ministério importantíssimo. É um ministério importantíssimo. A música mexe com a nossa alma, nos prepara, mexe com as nossas emoções e nos prepara para ouvir a palavra. Não há problema nenhum nisso. Os músicos são responsáveis pela adoração na igreja, mas o pregador, o profeta de ministério profético, ele é responsável por ensinar, por convencer, ele é responsável por isso. E isso é magnífico quando ocorre no contexto da igreja. Louvores que pregam a Escrituras. O que é isso? Nós precisamos de hinos de adoração com mensagens cristocêntricas. Hinos de adoração com mensagens cristocêntricas. E hoje está ficando difícil esse negócio. Sabe? Os hinos são mais assim, mensagens antropocêntricas, ou seja, o homem no centro de todas as coisas. Eu, às vezes, falo com os meus filhos assim, eu tenho pena da geração de vocês, porque nós cantávamos hinos cristocêntricos, a minha geração de adolescentes e jovens. A gente ia para a igreja, às vezes, chateado, aborrecido, aí a gente chegava lá e ouvia, se você não tem mais nenhum ideal, já secou a esperança, já trocou o bem por mal. Se você não consegue ver um espaço no infinito, o amor não é bonito, está tudo destruído. Cristo é a resposta para você. A gente ouvia isso, puxa, Cristo é a minha resposta, é isso mesmo. Precisamos voltar a esses princípios. Tem hinos modernos, hinos novos também, muito bons. Tem, sim, muito bons. Tem um hino que os jovens estão cantando muito hoje aí sobre o arrebatamento da igreja, lá do Jefferson e da Suelen. Ó, propaganda para eles aqui, mas são crentes, os meninos, né? São bênção. Então, nós precisamos realmente voltar a cantar hinos que exaltem o nome do Senhor. Terceiro parágrafo do terceiro ponto, pregando as Escrituras. O que é pregar as Escrituras? É ensinar a palavra também. Ó. A Igreja de Cristo deve expor as Escrituras, ela deve expor as Escrituras em seus cultos, permanecendo fiel, certa de que será recompensada. Certa de que será recompensada. Não é só expor uma história das Escrituras, não é só contar, não é pregar sobre a palavra, é explanar as Escrituras, expor as Escrituras sagradas, fazer com que no momento do culto seja também uma oportunidade de ensinarmos a palavra de Deus. Eu sempre disse que o pregador precisa de ter mente de evangelista e coração de pastor. O que eu chamo de mente de evangelista? O cara quer ver a tampa da chaleira explodir, pentecostal, pá, quer ver o negócio, quer ver o povo voar, mas ele é responsável, ele tem um coração pastoral. Ele não vai pregar uma palavra ali e deixar um problema pro coitado do pastor depois ficar o resto do ano tentando arrumar aquela confusão que ele causou lá. Então, expor as Escrituras convencem, transforma, salva, muda a circunstância. Se nós fizermos assim, nós teremos um culto abençoado, debaixo da graça de Deus, envolvente, e um culto que termina para cima, gente, pelo amor de Deus, tem uns cultos que terminam para baixo, culto tem que terminar para cima, cantando, adorando a Deus, aí o povo indo embora, glória a Deus, Pai do Senhor, e abraçando, assim, é o momento de confraternização da comunidade de fé, é o momento que ela se reúne para cultuar e adorar a Deus. Deus te abençoe. Na semana que vem vamos para a penúltima lição do trimestre. Você não pode perder, porque vamos falar sobre perseverando na doutrina de Cristo. Até a semana que vem. Um grande abraço. Deus te abençoe.